Isso não é um programa novo não, tá? Esse é um programa que ele vem aí quando o governo, a necessidade de movimentar a economia, ele acaba como liberar alguma coisa. Nós temos então 70%, 70 milhões de pessoas no Brasil com um problema de endividamento, né? Esse endividamento quer dizer, você comprou em duas prestações, pagou uma, a outra você já está registrado que você está devendo. Não necessariamente que esteja atrasado. Esse é o detalhe. As pessoas pensam, se você tem 70 milhões e nós somos 200 milhões, né? Quase que a metade da população está devendo. Não, isso não é verdade. Ela está devendo, mas ela tem condição de pagar, de arcar com as coisas dele, né? Então nós estamos discutindo aqui, que é essa última semana, o governo quer que esse pessoal que não tem condição alguma já libere o seu nome e volte a consumir, porque voltando a consumir já melhora muito a economia. Porque a economia, como nós já falamos aqui outras vezes, é o giro do negócio fazendo vantagens à população. Então, se isto não acontecer, tá? Então nós temos dificuldade. O governo faz isso então. Então, o que é que devemos fazer então? Entender que é um benefício para nós e esse programa é, sem dúvida, no meu entender, sem dúvida, um auxílio para a população que necessita e um auxílio também para o Brasil. Ô, professor, na verdade assim, ó, só para dar a informação aqui, ó, o programa Desenrola entra na sua reta final aí. E nesta segunda-feira os interessados têm até domingo para tentar chegar a um acordo com as instituições financeiras. Na verdade, não é para este caso da pessoa aí que parcelou e tem condições de pagar. É para aquela que já está enrolada mesmo, né? Que precisa de uma alternativa para tentar quitar a sua dívida, né? Não é isso? Exatamente. Esse programa é exatamente para quem está com o nome comprometido, tá? O nome comprometido nos órgãos aí, Serasa, SPC, essas coisas todinha, e outras pessoas que estão devendo água, luz, telefone, esse negócio todinho, e ainda mais são pessoas que têm a dificuldade do acesso à informação. Então agora o que foi feito? Todas as emissoras, a TV, todo meio de comunicação, então entrou para ajudar tanto as pessoas e para ajudar também o Brasil, né? Então nós estamos falando aqui de pessoas que têm o seu nome vinculado desde 2019 até 2022. Tá? A partir disso aí, não tem, você está com o seu nome com um problema em 2023, essa dívida você deve procurar então o seu credor e não o Desenrola. O Desenrola só vai de 2019 até 2022. E professor, isso que o senhor disse, tem, claro, muito fundamento, né, que o governo federal quer? Que as pessoas quitem suas dívidas para voltar a consumir, né? Limpe o nome para voltar a consumir, né? Só para a gente ter uma ideia, ó, esse programa Desenrola já beneficiou mais de 12 milhões de pessoas, sim, renegociando cerca de 37 bilhões de reais em dívidas. Sim. Olha, é o seguinte, por incrível que pareça, no governo, por mais que ele tenha digamos assim, modelos, alguma coisa, mas o modelo está na arrecadação. Esse é o modelo único que beneficia o governo. Então, há necessidade que você compre. Em média, os impostos no Brasil, ele corresponde a 33%. Então, quando você volta a consumir, 33% daquilo que você consome vai diretamente para o governo fazer os investimentos dele, que ele precisa disso. Então, o incentivo é que você pague as suas coisas, que você volte a consumir. Mas eu quero dizer para você o seguinte, não adianta você fazer uma negociação tão séria em alguma coisa e dizer o seguinte, daqui a 4 meses você voltar de novo com o problema. Então, para evitar tudo isso, olha, tem que fazer a prestação que cabe no seu bolso, você tem que verificar o levantamento da dívida que você tem, paga mais juros, né? Aquele que estiver cobrando mais juros é esse que você vai fazer acerto, tá? Não adianta alguém falar assim, olha, nesse momento você está devendo 100 mil reais para mim. Se você está devendo 100 mil reais, então existe negociações aí que está dando até 99%.
Quer dizer, então você liquida uma prestação, um valor de 99 mil por 1. Mas você não devia 99 mil. Porque a tua prestação, o teu valor foi no máximo de 10 mil, vamos imaginar. Mas aí os juros foram acumulando, que você adquiriu aí só de juros quase que 80, 90. Então, para tudo isso, você tem que fazer uma negociação bastante interessante. Nós estamos aqui em 4 pessoas, e essas 4 pessoas, então, eu tenho que entender quem é que está me cobrando menos. Aquele que me cobra menos é com esse que eu vou negociar. Não é que está me cobrando menos taxa, aquele que está me cobrando menos juro, percebeu? Eu estou fazendo um negócio de 100 mil e você está me liberando por 1.000. O outro está me liberando por 2, né? Porque hoje os bancos fazem isso, eles compram as dívidas das pessoas, tá? Então, se você puder fazer isso, você seja bem claro, seja bem transparente, eu não posso pagar isso. Aí eu, com certeza, né? Então, porque tem dívida aí que as pessoas dão um desconto de 30%. Eu não posso pagar. Eu não posso pagar porque se eu tiver um desconto por cento e alguém está me dando 40, eu vou para aquele que está com 40. É levar a dívida para outro lugar? É isso? Exatamente. Eles compram a dívida. Tá? Compra a dívida. Então, no caso é o seguinte, eu tenho um banco X e esse banco X compra a dívida do outro banco. O outro banco está me cobrando, fazendo uma negociação com uma taxa de 1,5%, o outro está fazendo de 1,2%. Perceberam como é que é? Então, é isso que nós chamamos então de portabilidade. A portabilidade da conta e também a portabilidade da dívida. O professor, e com relação a essa negociação, né, a gente sabe que no portal gov.br ou até mesmo no portal nos aplicativos de bancos, né, dá para você fazer essa negociação, né, essa renegociação. Mas, assim, por exemplo, como o senhor está dizendo, né, assim eu não posso, com essa taxa eu não posso. Então, assim, a orientação seria, às vezes, procurar o banco físico? Olha, quando você tem uma dívida alta? Isso é uma pergunta muito interessante, sabe por quê? Porque a grande maioria hoje está em função da internet, tá? Mas o contato com a pessoa, com o seu gerente, com a pessoa responsável, ele é muito mais importante, porque eu consigo fazer em 3, 4 bancos, então eu consigo falar, olha, eu tenho uma dívida de 10 mil reais que eu estou devendo no banco X, mas o banco Y ele está me dando tanto. Tá? E o que eles vão fazer? Se houver um interesse, eles buscam aquilo para você, né? Traz as suas contas, traz e modifica tudo aquilo e você sai sempre com um valor mais vantajoso que o outro. Nós estamos falando, há dias que nós estamos aqui falando sobre negócio, e negócio é isso. Negócio é aquilo que é bom para todo mundo. Você sabe por quê? Porque quando você está num país onde a taxa de inflação e a taxa de negócio, ela chega a 3,5% e a taxa Selic é de 10,75%, né? Significa dizer o seguinte, 10,75% no ano, ela dá uma taxa de 1%. Ninguém vai conseguir alguma coisa no banco se não for 1,75, 2 ou 2,1, alguma coisa. Então, o banco tem esse interesse. Essa é a parte percentual dele. Você entendeu? Professor, como que a gente faz, então, para não ficar enrolado? Falta muita educação financeira no país, né? O senhor deu algumas dicas aqui agora, mas talvez a base de tudo é a educação financeira, a educação econômica, assim, não? Ora, nós temos um fator muito interessante. A falta nesse país, principalmente, está na educação, tá? Educação é a base de tudo. A base do negócio é a educação financeira. Nós precisamos, mesmo tendo uma lei, que a partir da 6ª série, todas as pessoas devem ter educação financeira na escola. Isso não está acontecendo, tá? E quando isso acontece, as informações elas não são tão precisas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, falta educação financeira, e a educação financeira também, se não encontrada na escola, o pai, a mãe, alguém pode nos ajudar. Ou então a prestação de serviço, igual essa que nós estamos fazendo aqui, que ela é fantástica, a pessoa tem essa instrução. Então, para você levar em consideração hoje o que é que precisa melhorar, o que precisa melhorar é conhecer a educação financeira, porque você enrola. Né? Então, o programa que nós temos Desenrola é porque já aconteceu. Já enrolou. Já enrolou. A coisa já enrolou. Está desenrolando aqui. Já enrolou. Então, o que nós precisamos, sem sombra de dúvida, é entender tudo isso. Entender o seguinte, que existe alguém controlando.
Tá? Por que é que a taxa de juros hoje, a taxa Selic ou a taxa referencial está em 10,75? Se lá atrás ela estava em 25, foi para 14, foi para 15, chegou a 2, né? Chegou a 2. Né? A última, a menor que nós tivemos foi em 2. Agora nós já chegamos a 14 novamente, agora nós estamos em 10,75. Tem alguém controlando. E o controle é através do crédito. As pessoas precisam entender o seguinte, quando o governo libera para você, tá? O fundo de garantia, que é para você consumir, ele libera para você R$1.000, né? É aquele saque aniversário, não sei se alguém tem aqui esse saque aniversário. Ele libera, é porque ele quer que você gaste aquele R$1.000. Você gasta 1.000, só gastou 670, eu estou pegando pela média, tá? Só gastou 670, porque 33 vai para ele. Eu preciso que você gaste, que é para eu ter vantagem. Então todo mundo fala, pô, saquei 1.000 no fundo de garantia, que negócio legal. Sacou nada, você sacou 670, porque você coloca aquilo para consumir, tá? Você coloca aquilo para consumir e o consumo, o imposto vai então... Gerou imposto. Entendeu como é que é? Ah, pessoal, mas então do jeito que você está falando não vão consumir nada. Não, eu estou dizendo que você tem que ter um consumo consciente, você tem que levar em consideração, principalmente agora. Um dia nós brincamos aqui, eu volto a repetir de novo. Tem gente comprando ovos de Páscoa por 12 prestações. Sim. Né? Gente, ó, Páscoa chegando, ó, pelo amor de Deus, não divide em 12 prestações. Você vai terminar de pagar na Páscoa que vem, no ano que vem. Até porque os ovos não são baratos. Pois é. Compre aquele que caiba no seu bolso. Cabe no seu bolso. Né? Não vai se endividar até a Páscoa do ano que vem, né, professor? Foi aquilo que eu falei aquele dia, assim, no máximo 3 prestações. Pois é. Né? Professor, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Mais um papo interessante aqui, sempre muito bem-vindo. Eu estou sempre aqui à disposição de vocês. O que eu quero dizer é o seguinte, uma boa Páscoa para todo mundo. Não fique assustado em nada, porque o Brasil está endividado. Não estamos endividados, não é assim, tá? Nós temos que entender um pouco mais da educação financeira para entender, tá? Mas se desenrolar, não se enrole de novo, né, professor? Não adianta, você entendeu? É como um imposto, né? Estou tomando o tempo de vocês, mas é como um imposto IPTU da prefeitura. Da prefeitura. Então as pessoas, ele paga enrolado esse ano que vem ele está enrolado de novo. Faz uma programação, programa isso direitinho que você vai ver como é que vai dar certo e nós vamos ficar felizes igual nós estamos aqui.